Fala pessoal, Wagner Souza mais uma vez aqui com vocês. E hoje eu estou passando aqui, galera, para mostrar para vocês como utilizar o CV. Essa foi uma pergunta que eu recebi aqui no suporte da Compass de um dos nossos assinantes. Então eu resolvi gravar um vídeo para explicar um pouco melhor como utilizar o CV, tá? Primeiramente, galera, o que vocês precisam entender é que o CV ele é uma medida de dispersão que nos mostra, ou seja, nos diz o quão confiável ou homogênea é essa média aqui a qual ele representa. E quanto menor for esse CV, mais confiável é essa média, tá? Ou seja, aqui no futebol significa dizer que ela acontece com mais frequência ou não. A gente, para facilitar aqui na Compass, a gente montou uma escala de cor, aonde quanto mais verde for esse CV, mais confiável ele é. Quanto mais vermelho ele for, menos confiável ele é. A faixa amarela ela já está para ligar atenção na galera, que significa dizer que esse número do CV já está ficando muito alto, então ele está mostrando que essa média está ficando muito dispersa. Então, para facilitar o entendimento, a gente fez dessa forma, tá bom? Então, assim, o CV ele representa a confiabilidade da média, para facilitar, para dizer para a galera se é uma média que acontece com muita frequência ou com pouca frequência. E como utilizar isso? Cara, para utilizar isso vai depender da sua metodologia. Se você prefere trabalhar com CV, com médias que tenham CV mais confiáveis, como essas que vocês estão vendo aqui, ou se sua metodologia aceita CVs mais, não vou dizer que não seja tão confiável, mas que tenha uma volatilidade maior, uma variância, a palavra é essa, uma variância maior, que são, por exemplo, aqueles CVs em amarelo, que eles já não são CVs tão confiáveis, ou melhor dizendo, já não são CV confiáveis, mas também não são tão ruins assim. Se sua metodologia suportar trabalhar com eles, beleza, tá? Por exemplo, olha só, eu trabalho com gols, como eu já mostrei aqui em algumas análises, e às vezes com back. Eu prefiro optar por trabalhar em jogos aonde as equipes tenham médias de gols ali acima de 1.30, 1.20, com CVs confiáveis. E aí eu determinei para mim um ranking nesse CV. E eu só opero ali com CVs abaixo de 0.80, de 0.70 para cá. Passou disso para cima, eu já não trabalho mais com os jogos que tenham CVs acima disso. Mas cada um de vocês podem definir como trabalhar com esse CV. Por exemplo, esse jogo que a gente está vendo aqui do Elixir Pieces e do Sydney, que acontece no sábado, dia 11, próximo dia 11 de março, é um jogo que eu vejo muito interessante para trabalhar em um over 2,5. Por quê? A gente vê aqui, ó, médias altas com CV confiáveis, olha só, tá vendo? 0.47 é um CV confiável, tá? Quanto menor for o CV, mais confiável é a média. Em relação ao CV do Sydney, o CV do Elite do Pice ainda é mais confiável. A gente vê que temos marcação, sofrência, no caso gols sofridos alto também, com CVs que eu considero confiável. Está dentro do meu ranking que eu determinei para minha metodologia. E galera, eu não só determinei, eu já validei isso. Então, se você acha que operar jogo onde tem a média de 2 com CV de 0,50, eu acho que é bom. Não ache. A Compass tem um backtest onde você pode testar isso. O seu achar é apenas uma tese, então vai para o backtest e testa. Se funcionar, se deu legal, ok. Vai para o mercado, opera com stake de teste e só depois, quando você validar tudo direitinho, aí sim você coloca o stake de trabalho, tá bom? Olha só, aqui eu deixei, aqui, por exemplo, esse é um jogo que eu costumo trabalhar com ele para gol. No entanto, a gente vê que os CVs do HT nos mostram que as médias,
principalmente do visitante, não são confiáveis. Mas a gente tem aqui os filtros de jogos, e quando eu filtro pelos últimos 5, olha só, mudou muito. São CVs bastante confiáveis, médias muito interessantes, então é um jogo que eu considero bem interessante para trabalhar gols. E você vê que, ó, olha só como os CVs são confiáveis. Para quem opera HT, eu acho interessante trabalhar onde pelo menos uma das equipes tenham ali uma média de gols interessante, com CV bom, e uma outra sofrendo gols, uma quantidade alta, eu acho interessante, com CV bom. É o caso aqui desse jogo da terceira divisão de Portugal, onde a equipe da casa marca em média um gol no HT. O CV aqui está interessante, e o visitante sofre aqui 1.40 com um CV bem interessante. Tá bem confiável, para ser mais claro. Então, se a gente vê aqui, ó, que todos os jogos eu deixei aqui para mostrar como utilizar, que são jogos onde a gente tem CVs confiáveis. Por exemplo, aqui o jogo do Napoli, a gente tem uma marcação bem alta com CV confiável. O Atalanta também, então eu acho o jogo nesse estilo aqui interessante para trabalhar gol. Eu vou filtrar aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Quando eu filtrei, a gente observa que o time do Atalanta ele variou muito, tanto em médias como em CV, ou seja, passou a ficar mais sem confiança. A gente já vê aqui que a nossa confiabilidade nesse jogo é mais em cima da Napoli. E é um jogo até que os dados do Napoli, o CV do Napoli de pontos conquistados, de gols marcados, de gols sofridos, de HT marcado, é um conjunto de dados que nos mostra que até para operar um back no Nápoles está interessante. Então, galera, desculpa. O que vocês precisam ter em mente na utilização do CV é, primeiro, quanto menor for o CV, mais confiável ele é. Segundo, esse CV representa para a gente aqui a confiabilidade, a homogeneidade da média. Na nossa metodologia, a gente vai trabalhar com as médias. O que a gente precisa saber é se essa média é confiável ou não, se ela é homogênea ou não, tá? Então, é dessa forma que a gente utiliza o CV, tá bom? Então, galera, um abraço, fica com Deus, boas operações, e se vocês puderem, curte o vídeo, compartilha com a galera para a gente começar a buscar jogos com CVs mais interessantes e, consequentemente, buscar os greens aí na nossa metodologia, que é o que a gente quer, tá? Abração, fica com Deus.